Olá, segundo ano. Nós estamos estudando na nossa disciplina de Geografia a paisagem. A paisagem é um conjunto de elementos naturais e culturais que podemos ver e perceber ao nosso redor. A paisagem também é formada por sons, cheiros e movimentos. Então, os cinco sentidos nos ajudam a conhecer melhor os espaços que nos rodeiam. Você lembra deles? Como os chamamos? Então, nós temos o sentido do olfato, do tato, da audição, da visão, né? E assim podemos observar tudo ao nosso redor. Então, os elementos naturais correspondem à natureza primitiva. O que é primitiva? Primitiva que é a primeira a existir, de primeira origem, né? Que vem primeiro, como o ar, os rios, os mares, as florestas, a fauna, o solo e as formas variadas do relevo. Os elementos culturais referem-se a construções e transformações realizadas pelo ser humano na natureza, como praças, casas, edifícios, indústrias, pontes, ruas e plantações. Paisagens de parques, bosques e plantações parecem ser formadas apenas por elementos naturais. No entanto, essas paisagens também apresentam elementos culturais. Olha só, aqui nós temos uma imagem de uma plantação de trigo. O trigo é uma das plantas mais cultivadas no mundo. Então, ela é uma paisagem cultural, porque ela é plantada pelo homem, ela é feita pelo ser humano. Então, as plantações de trigo, por exemplo, apesar de serem formadas pelo trigo, um elemento natural, só existe por causa do trabalho humano. Portanto, as plantações são elementos culturais geralmente presentes nas paisagens do campo. Então, aqui na nossa cidade, nós também observamos as plantações de feijão, de milho, de soja, né? Que são paisagens culturais feitas pelo homem. Vamos fazer a leitura do livro, de um trecho do livro Quem Foi Que Fez, de Ana Maria Machado e Luísa Baeta. Quem foi que fez? Quem será que fez a árvore? E o vento que nela passa? Foi também quem fez a praça? Muitas vezes olho em volta e gosto de perguntar: foi gente ou não que fez isso? É um jogo bom de jogar. Planta, como é que aparece? Às vezes tem quem plantou, mas como é que ela cresce? E a terra onde ela brotou? Na terra é que nasce o trigo, mas a terra não dá pão. Com o trigo se faz farinha, que alguém amassa com a mão. Nós já fizemos a letra A. Pintamos de verde os elementos naturais citados no texto e de amarelo os elementos culturais. Já conversamos sobre quem transforma a farinha em pão, né? Que é o padeiro que faz os pães todos os dias. Número 2. Com base na leitura do texto, quem foi que fez? Responda as charadinhas a seguir. Quem acha uma palavra do texto que é um elemento natural que está sempre em movimento, tem 5 letras e 2 sílabas? É o vento. Vamos escrever vento, vento. O nome de um lugar público construído pelo ser humano que tem 5 letras e 2 sílabas, que nós adoramos passear na praça, na pracinha, né? A praça que é construída pelo homem, ela é um elemento cultural. Um elemento cultural feito de um elemento natural tem 7 letras e 3 sílabas. Que o padeiro usa para fazer pão é a farinha. Vamos escrever então. Farinha, farinha. Um elemento natural que fornece sombra tem 6 letras e 3 sílabas. É a árvore. Árvore.
árvore. Compare as imagens fotografadas. Nós temos aqui na letra A, né, na imagem A, uma rua tranquila, tem carros estacionados, mas não tem muito movimento, né? Nós vemos árvores, percebemos que é uma área residencial, porque tem casas, não tem tantos prédios, né? Este é o bairro Independência, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bem tranquilo. Aqui nós temos uma imagem do bairro Centro, no Rio de Janeiro. Observamos que tem muitos prédios, muitas pessoas circulando pela rua, né? Em qual paisagem predominam os elementos culturais? Na imagem B, onde há muitas ruas e prédios construídos. Na página 11, temos a letra B. Comparando os elementos presentes nas imagens, nas paisagens, qual é o bairro mais silencioso? Explique. O bairro mais silencioso é o bairro da imagem A, porque não tem muito movimento de carros, né? Há poucas pessoas na rua, tem casas, então vamos responder. O mais calmo, o mais calmo é o bairro A. Tem poucos veículos e pessoas, né? Então, letra B. O bairro onde você mora é parecido com a paisagem retratada na fotografia A ou B? Explique por quê. Então, vocês vão responder aqui na letra C, tá? Observe a obra de arte O Mamoeiro de Tarsila do Amaral. Olha só que imagem linda. Nós percebemos que ela usa bastante círculos, né? Segundo ano, cores bem bonitas, bem leves, né? Então, você sabia? A obra de arte O Mamoeiro foi pintada por Tarsila do Amaral em 1925. Na obra, a artista retratou com muitas cores uma paisagem brasileira, a vida simples das pessoas que moram nos morros das cidades. Olha só, que lindo esse desenho que ela fez, né? Então, com base na obra de arte O Mamoeiro, marque um X na alternativa correta. Então, olha só. Na primeira alternativa, a paisagem retratada na obra é formada por elementos naturais? É formada por elementos apenas naturais? A artista pintou apenas elementos culturais na obra de arte? Será que ela pintou apenas elementos culturais? Elementos naturais e culturais compõem a obra de arte. O que vocês acham? Ela pintou apenas elementos naturais, apenas elementos culturais, ou ela fez uma mistura de elementos naturais com elementos culturais? Foi uma mistura, né, de elementos. Então, vamos marcar a terceira alternativa. Na página 12, temos um caça-palavras. A tia Val só vai dar a dica das palavrinhas, não vou mostrar o caça-palavras, que o meu já tá feito, né? Então, encontre no caça-palavras o nome dos elementos que compõem a paisagem da obra de arte O Mamoeiro. Pinte os elementos de acordo com a legenda. Então, vocês vão pintar os elementos naturais com uma cor roxinha e os elementos culturais com vermelho. Quais são os elementos naturais que tem lá na pintura do mamoeiro? Nós temos o mamoeiro, né? As plantas, os morros, as árvores, o rio e o céu. Esses são os elementos naturais que vocês vão pintar com a corzinha roxa. Nós temos também
os elementos culturais. Quais são? O varal, o poste, as casas, as roupas, a ponte e as pessoas. Então, vocês vão procurar lá no Caça-Palavras e encontrar essas palavrinhas, tá?